Olá, estamos aqui de novo para a quinta e última videoaula e eu pretendo com essa videoaula fazer um breve resumo, e revisão de tudo que a gente viu até o momento. A gente vai ver conceitos básicos de programação, vamos ver aí, rever variáveis de entrada, saída de dados, comando de atribuição, estruturas de decisão com seu comando SI. Vamos ver também as estruturas de repetição, para, enquanto e repita. Então, o objetivo dessa videoaula é a gente rever todos esses conceitos e tentar, eventualmente, esclarecer algum conteúdo que o aluno ainda esteja em dúvida, Vamos tentar fazer isso aqui ao longo dessas 3 partes dessa videoaula. Bom, a gente começa com algoritmo. Na verdade, o algoritmo é a base de tudo da nossa disciplina, Um algoritmo, ele é uma sequência de instruções ou operações cuja execução em tempo finito resolve um problema computacional. Então você tem um conjunto de operações, um conjunto de instruções, que ao final você resolve alguma coisa, Tem um tempo, tem um início, meio e fim, no final você resolve. Inclusive os algoritmos, eles até são levados para o dia a dia para resolver problemas, Quando você planeja a execução de uma determinada tarefa ou atingir uma determinada meta, você estabelece um algoritmo. Na informática, um algoritmo nada mais é do que um programa de computador, a gente vai ver sobre isso. Ele tem aí a parte de entrada de dados, ele tem a parte de processamento e a parte de saída de dados. Então tem essa sequência. Primeiro você entra com os dados, normalmente o usuário informa os dados de forma primitiva, Depois o algoritmo trabalha aqueles dados, processa aqueles dados e ao final ele te dá os resultados, Normalmente resultados que a gente espera que sejam mais ou menos aqueles, O que são programas? Programas nada mais são do que algoritmos traduzidos através de uma linguagem de programação de forma que o computador entenda. Isso aí são os programas. É muito comum a gente que trabalha com programação, com desenvolvimento de sistemas, falar em algoritmos e programas. Principalmente na área didática, a gente confunde muito isso, usa muito esses dois termos para falar da mesma coisa, daquele código de programas que o computador vai executar para dar algum resultado. Uma linguagem de programação. Todo programa ele é escrito usando algum código, algum conjunto de padrões. Então isso aí é chamado de linguagem de programação. Existem diversas linguagens de programação no mercado. Aqui eu estou citando algumas delas, o Pascal, o C++, o Java e diversas outras linguagens de programação. No nosso curso, a gente utiliza a linguagem de programação Visual, na verdade o Portugal baseado no compilador Visual, que a gente vai detalhar isso mais para frente. Programa-fonte. Na verdade, o programa-fonte, ele diferencia do programa-objeto, porque o programa-fonte é a codificação do meu algoritmo de forma que eu, programador, entendo. Então, é normalmente feito numa sequência de padrões e códigos que a gente batendo o olho, a gente entende o que aquele algoritmo, o que aquele programa faz. Já o programa-objeto, ele é uma sequência de comandos escrito numa linguagem que somente o computador entende. É claro, existem pessoas também que estão no dia a dia, conseguem entender, mas o programa-objeto, normalmente, quem entende é o computador. Então, normalmente, a gente faz um programa usando uma linguagem de programação, aí faz o programa-fonte. Aí o computador traduz, os compiladores traduzem isso por um outro tipo de programa que é chamado programa-objeto. Esse sim é o que o computador entende. Quando você cria programas, a gente vai ver aqui, são os chamados compiladores, existem basicamente 3 etapas na criação de um programa. A primeira etapa é a digitação do programa. Então você pega um editor de texto qualquer e vai digitar o seu programa. Depois que você digitou o seu programa, você passa por uma fase chamada compilação. O que é essa fase? É onde que o computador verifica, linha a linha, se tem alguma coisa, algum código escrito errado, algum padrão que eventualmente a gente errou. E tem a fase de execução, que é a fase de teste. Você digitou, descobriu os erros, aí você passa para a fase de testar para ver se realmente está dando resultado. E quando você está testando o programa ou mesmo está criando um programa, existem 2 tipos de erros possíveis. Os erros de sintaxe, que são aqueles erros que dão na hora da compilação.
ou seja, um comando que você escreveu errado, um parênteses que você deixou de colocar, um fim de comando que você esqueceu. Então isso são chamados erros de sintaxe. Normalmente o compilador te ajuda nisso daí. E existem os erros de lógica. O que são os erros de lógica? Seu programa não tem erro de sintaxe, ele roda, só que ele tinha que dar um resultado e dar outro. Por exemplo, você faz um programa para somar dois números, você entra com 2 e com 3. Em vez dele dar 5, ele dá 10 ou dá 0. Então isso aí é chamado de erro de lógica. Então você tem que abrir o programa, bater o olho e ver se tem alguma coisa errada. Aí conserta e parte para o processamento todo de novo. Compilar e executar e testar. Então essas são as 3 fases básicas de criação de programa. E os compiladores? É aquilo que eu falei. Os compiladores são programas feitos para criar programas. Né? Então é um programa que cria programa. Tem muita gente que pergunta assim, mas quem que veio primeiro, o compilador ou o programa? Na verdade, os compiladores são feitos por outros compiladores. Agora, tem alguns compiladores que são feitos diretamente através de um programa objeto, né? Mas normalmente todo programa foi feito por um compilador. Aqui a gente tem alguns exemplos de compiladores, né? Nós temos aqui o Visualg, que é o compilador que nós vamos trabalhar no nosso curso. Nós temos também o Pascalzinho, nós temos o JBuilder, JDK. E observe, cada um desses compiladores, eles têm uma linguagem associada. Por quê? Porque cada compilador trabalha com uma linguagem. Ah, eu quero trabalhar com Portugal, então eu só posso escolher ou o Visualg ou o JPortugal, né? Um dos dois. Ah, eu quero trabalhar com Java, ou eu posso trabalhar com JBuilder, eu posso trabalhar com Eclipse ou JDK. Agora, uma linguagem, claro, pelos exemplos, elas trabalham com vários compiladores suportam ela, né? O Visualg. O Visualg é um exemplo de um compilador e que trabalha com o Portugal. Inclusive, você consegue, dentro do Visualg, você consegue escrever, né, criar e editar, você consegue compilar, você consegue executar e outras coisas mais. Ele é um compilador. Nós vamos trabalhar com ele aqui ao longo do curso, porque ele é um compilador muito simples de ser utilizado e ele é todo em português. Levinho, ele é distribuição gratuita, né? Você baixa o software, não tem que pagar a licença, não tem que pagar royalties. Ele é de utilização livre, desde que seja para fins acadêmicos, tá? E lembrando, ele utiliza como linguagem de programação o Portugal. Aqui a gente tem a cara, né, do compilador, né? Ele tem basicamente somente essa janela. Essa subjanela maior aqui é a janela que a gente faz a digitação e edição do algoritmo, né? Então é aqui que a gente digita o nosso algoritmo. É uma janela que tem barras de scroll vertical e horizontal, né? Essa janela inferior esquerda a gente não edita, aliás, nenhuma das duas inferiores a gente edita, mas essa esquerda é onde que são colocadas variáveis, né, com os valores. Isso é interessante porque à medida que você vai executando o seu programa, você vai conhecendo nessa janela inferior quais os valores que as variáveis estão atingindo. E por último, essa janela inferior direita é a janela que mostra a saída do programa, né? A tela de saída do programa. Então a gente consegue ver como é que o meu programa produziu de saída, né? O que ele gerou na tela de saída. Então essa é a cara do nosso Visualg, ok? Ele é de fácil instalação, depois vocês baixem ele da internet, instalem, é muito fácil ser instalado. E a linguagem Portugal é uma linguagem que foi baseada na linguagem Pascal, é quase que uma tradução da linguagem Pascal, mas ela utiliza a língua portuguesa e eu me arrisco a dizer, inclusive, que quando os inventores, que foi o pessoal da UFMG aqui em Belo Horizonte, quando eles fizeram a linguagem Portugal, eles criaram uma linguagem que fosse fácil utilizar para os alunos e que os alunos não se preocupassem muito em decorar a sintaxe, né, os meandros de uma linguagem de programação. Então eles criaram a linguagem Portugal que é muito simples de usar. Como eu falei, tem regras bem simples e o Visualg é um exemplo de um compilador que trabalha com a linguagem Portugal. Okay? Essa é a estrutura do Visualg, né? Começa com a palavra algoritmo, você tem que trocar aquele sem nome lá em cima por um nome interno. O que está com barra são comentários, então você descreve o que é o programa, coloca o seu nome, né? O autor
é obrigatório você colocar nome lá no autor, o seu nome, né? Os algoritmos têm que ter um autor, é importante, né? A data é colocada automaticamente, a seção de declarações é onde que você declara as variáveis e a partir aqui da seção de comandos, né, dessa linha de comentário aqui, você realmente vai digitar os seus comandos, ok? Aqui a gente tem um exemplo, né, de um programa visual, de um programa bem simples, né? Na verdade é parte de um programa, né, tem reticências no final, mas observe, a parte, o nome lá eu coloquei calcular idade, é um nome interno, preenchi os comentários, coloquei algumas variáveis e na seção de comandos eu coloquei aí alguns comandos, ok? Bom, um conceito muito importante na programação, muito importante, o aluno tem que entender esse conceito, porque senão ele não consegue desenvolver os seus algoritmos, é o conceito de variáveis. Ou seja, variáveis são todos os dados formalizados dentro de um algoritmo. Então, seu programa vai trabalhar com idade, vai trabalhar com salário, vai trabalhar com nome, vai calcular média, vai calcular uma soma, vai calcular uma distância, tudo isso são dados. Existem os dados de entrada, existem os dados de saída, todos são dados. Todos esses dados têm que ser formalizados através de variáveis que são declaradas dentro do algoritmo. Essas variáveis, elas podem ser basicamente de 4 tipos, né? O primeiro tipo são as variáveis do tipo inteiro. O que são as variáveis do tipo inteiro? São aqueles dados numéricos que não têm casa decimal. Podem ser positivos ou negativos, mas eles não têm casa decimal. Os dados do tipo real são todos os dados numéricos, negativos ou positivos, mas que têm casa decimal. E detalhe, as variáveis do tipo real, elas suportam valores muito maiores do que variáveis do tipo inteiro. As variáveis do tipo caractere, o que são as variáveis do tipo caractere? São aquelas que não são numéricas. Então elas são declaradas como caracteres. Por exemplo, nome, cor de uma fruta, nome do pai, até um número de documento que contém aquelas barras, ponto, 2 pontos, aquelas máscaras, são considerados também caracteres. E as variáveis do tipo lógico, né? As variáveis do tipo lógico, a gente não vai usar muito ao longo da nossa disciplina, mas são variáveis que suportam 2 valores, verdadeiro ou falso, ok? Essas variáveis, quando a gente cria elas dentro dos nossos programas, elas têm regras na criação dos nomes. E eu coloquei esse slide aqui, eu estou revendo isso aqui, porque é muito importante isso, o aluno costuma muito errar. Quais são as regras? O primeiro caractere deve ser sempre uma letra, ou caractere sublinhado. Ou seja, não pode começar com número de forma alguma. O segundo e demais caracteres podem ser letras, números, os sublinhados, mas não podem conter espaço em branco, não podem conter caracteres especiais, cifrão, barra, 2 pontos, não podem conter C cedilha e muito menos caracteres acentuados. Então essas coisas não podem fazer parte do nome de uma variável. E logicamente, a C cedilha e letras acentuadas. E, por último, só pode ter 127 no tamanho da variável. Aliás, não é muito legal a gente usar nomes de variáveis muito grandes, né? Mas é muito saudável nós criarmos nomes de variáveis que realmente mostrem o que aquela variável vai guardar, o tipo de dado. Aqui nós temos exemplos de declaração de variáveis, né? Na cláusula var que nós declaramos as nossas variáveis, então nós temos aqui idade, número, então são todas as variáveis declaradas e os seus respectivos tipos. Sempre que você for usar um dado dentro do programa, a variável tem que ter declarada aqui no var. Bom, o primeiro comando, o comando de atribuição. O comando de atribuição, gente, ele é representado por 2 símbolos, que é o sinal de menor e o traço, indicando uma seta para a esquerda, e ele é utilizado para atribuir valor para uma variável. Então você declarou uma variável lá em cima e você quer atribuir um conteúdo para ela, você pode usar o comando de atribuição, ok? Inclusive as variáveis do tipo caractere, né, como eu estou falando aqui embaixo, essa última frase, sempre que você for atribuir um valor para uma variável que é do tipo caractere, tem que ter as aspas, esse valor tem que estar entre as aspas. Então aqui a gente tem alguns exemplos, né? São vários exemplos aqui. Todas essas variáveis são variáveis do tipo numérico. A variável idade, a variável nota 1, a variável salário. Observe que a variável salário tem que ser do tipo real, porque ela tem casa decimal. Nós temos a variável nome aluno.
ela é uma variável do tipo caractere. Observem que o dado Marcelo dos Santos está entre aspas. A variável sexo também é do tipo caractere. A variável aluno aprovado é tipo lógico, eu estou atribuindo para ela o valor verdadeiro. E eu posso também atribuir a uma variável uma expressão aritmética, que é o que a gente vai ver na sequência, tá? Então nós temos aí, nota final está recebendo o resultado de uma expressão aritmética e o INSS também está recebendo o resultado de uma expressão aritmética, que a gente vai ver na sequência, ok? Então nós temos aí exemplos de uso do comando de atribuição. A partir da execução desses comandos, todas essas variáveis vão passar a conter um valor, ok? O que são os operadores aritméticos, gente? Os operadores aritméticos são aqueles utilizados, são símbolos utilizados para se compor expressões aritméticas. Aqui a gente tem vários exemplos, né, de expressões aritméticas, a gente já viu isso tudo detalhadamente em videoaulas anteriores, mas os operadores são 5 operadores básicos, né, e mais 2 operadores que a gente está vendo novo, é novidade aqui na nossa disciplina, a gente viu isso bem detalhado lá para trás, ok? E aqui temos exemplos. E as expressões aritméticas? É exatamente a tradução de uma equação matemática, a gente usa muito equações matemáticas dentro dos nossos programas, para uma expressão aritmética, né? Um comando de tal forma que o computador entenda, consiga fazer aquela operação prevista ou aquelas operações previstas na equação matemática. Ok? A gente tem vários operadores numa expressão, então, da mesma forma que na matemática existe uma ordem de execução desses operadores, a primeira coisa que a gente faz é executar o que tem dentro do parênteses, e nas expressões aritméticas do Portugal nós podemos usar quantos níveis de parênteses forem necessários, mas o computador sempre começa pelo mais de dentro, né? Depois são executadas as operações de potência, depois as operações de multiplicação, divisão e divisão inteira, e, por último, os operadores de soma, mais e menos. Então, se eu tiver uma expressão aritmética com todos esses operadores e mais parênteses, essa é a ordem de execução das minhas operações. E detalhe, muito importante, quer mudar essa ordem? Coloca parênteses. Então, você tem lá uma potência e uma soma, você quer que a soma seja feita primeiro? Coloca parênteses entre os operadores, entre as variáveis ou valores que estão sendo submetidos à soma, ok? Aqui a gente tem alguns exemplos, né? Exemplos até interessantes. Aqui é a fórmula para calcular a área de um círculo, né? A área é igual a πr2. Traduzindo isso por uma expressão aritmética, a área recebe, né, comando de atribuição 3.1416, eu tenho que traduzir o π, vezes, que é a multiplicação, o raio, e elevado a 2. Observem que o que vai acontecer primeiro, o operador que vai ser executado primeiro é o raio sendo elevado ao quadrado. Eu não preciso colocar parênteses, porque ele já vai ser executado primeiro, depois ele faz a multiplicação. Aqui nós temos outros exemplos. Isso aqui é uma função do segundo grau, a gente tem que ficar muito atento à multiplicação que está entre 4vx ao quadrado, 7vx, tem que ficar muito atento a esse tipo de operação. Mas tem aí a expressão aritmética, ok? Detalhe, a variável que vai receber o valor da função não pode ter o parênteses, então eu tirei os parênteses, ficou só fx, ok? E por último, uma operação aqui, que não é uma fórmula nem nada, mas só para mostrar para vocês que o uso do parênteses é obrigatório. Porque se eu não colocar esses 2 parênteses que estão na expressão, o que vai acontecer? Ele vai dividir o N3 por 3. E, na verdade, eu preciso primeiro fazer a soma, né? Essa soma que está aí, para depois fazer a divisão por 3. Então, o uso do parênteses é fundamental, ok? O que são os operadores relacionais? Da mesma forma que nós temos as expressões aritméticas com os operadores aritméticos, nós temos os operadores relacionais para as expressões booleanas, que a gente vai usar muito aí nas estruturas de decisão, nas estruturas de repetição, né? Os operadores booleanos são esses 6 símbolos aí, né? 6 conjuntos de símbolos representados, né? E eles, normalmente, quando são usados, eles dão como resultado na expressão verdadeiro ou falso. Então, a expressão que tem o operador relacional, o operador booleano, ele dá sempre como resultado verdadeiro ou falso, ok? Veja alguns exemplos. Suponha que o A seja igual a 1,
a variável A seja igual a 1, a variável B tenha o conteúdo 3, a variável C tenha o conteúdo 5. Qual que é o resultado de A igual a C? É falso, porque o A tem 1, o C tem 5, são diferentes, não são iguais, falso, né? E aqui nós temos outros exemplos, ok? São exemplos de operações utilizando os operadores relacionais. Operadores lógicos. Os operadores lógicos, eles são utilizados para unir duas expressões que têm operadores relacionais. Nós temos o operador lógico e, nós temos o operador lógico ou e nós temos o operador lógico não. Como é que eles funcionam? Veja os exemplos. Eu tenho uma primeira expressão, nota A menor do que nota B, que é verdadeira. E eu tenho uma segunda expressão, nota B menor do que C, que é verdadeira. Quando eu uso o operador e, se as duas são verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Mas se uma delas for falso, o resultado final é falso. Ou seja, o operador lógico e, para o resultado final da expressão ser verdadeiro, ambas as expressões que compõem a expressão maior têm que ser verdadeiras. Se uma delas for falso, o resultado final é falso. Nesse exemplo aqui, eu estou usando o ou, né? O ou, gente, é um operador lógico que é um pouquinho diferente do i. Porque, na verdade, é o seguinte, para o resultado final da expressão ser verdadeiro, apenas uma das expressões que compõem a expressão total tem que ser verdadeira. Se ambas forem verdadeiras, ok, vai dar verdadeiro no final usando o ou. Mas se uma delas apenas for verdadeira, o resultado final é verdadeiro. E o não, ele é muito simples. Ele pega o resultado de uma expressão e inverte. Então, se uma expressão deu verdadeiro, o não verdadeiro vira falso. Se uma expressão deu falso, o não falso vira verdadeiro. Ok? Voltando, reforçando, nós vamos usar muito essas expressões, sejam elas com uma expressão ou com várias expressões usando os operadores lógicos, quando a gente trabalhar com as estruturas de decisão principalmente. E também com estruturas de repetição. Bom, a gente fez na primeira parte dessa videoaula um breve resumo, né, do que foi, desses conceitos importantes que a gente andou vendo aí. E no próximo bloco, a gente vai ver aí os comandos de entrada e saída de dados e a estrutura de decisão. São também comandos básicos, mas super importantes no momento de criação de programas. Então eu aguardo vocês aí na segunda parte dessa nossa videoaula. Até lá!